Mas... Mas verdade seja dito. Eles são inteligentes. Usam a inteligência pro mal, mas que são espertos, são. Essas imagens que a gente está vendo ali anteriormente, Kátia, agora os equipamentos, são de microcâmeras que eles colocam agora nos caixas eletrônicos. Caixa eletrônico! Você lembra do chupa-cabra? Mas, gente, que imagem boa! Esse é o câmera é das chupa-cabra. boas, né? Chupa-cabra 2021, que agora o chupa-cabra ele filma também. Ah, mas você não faz cabaninha? Eu quando vou no... Você faz cabaninha na... quando vou... senha? Ah, claro. Eu quando eu vou no caixa eletrônico, eu faço cabaninha assim, aí eu digito assim. E aí eu fico um tempão fingindo que eu tô tocando nas teclas pra eles não verem pra onde meu dedo foi. Gente, mas muita criatividade, hein? Por que isso? Do nada, assim? Viu por quê? Porque a gente não pode ser tonto nesse mundo. A gente tem que ser mais esperto que os bandidos. Se o bandido é inteligente, Kátia Fonseca dá de 10-0. Tem que fazer cabaninha, gente. Faz a cabaninha e digita. É a mesma coisa que você vai pôr sua senha. Você não faz em cabaninha? O Isaías ali, ó, você acabando. Quando você vai passar o seu cartão de crédito no posto de gasolina em qualquer lugar, eu viro pra mim, ponho a mão assim e faço cabaninha. Aí, e fico puxando papo com o rapaz pra poder digitar sem ele ver onde tá meu dedo. No posto de gasolina eu sempre erro a primeira vez. Me ensinaram. Você erra na primeira vez. Aí você põe de novo. Porque às vezes memoriza a máquina o primeiro número. Agora você vê só. A gente tem que ficar pensando com a cabeça do bandido. E eles colocam, gente, umas câmeras tão poderosas e bem localizadas que enxergam com nitidez a senha da gente. Não, resolução ótima ali, ó. E quanto de dinheiro? Agora, essa quadrilha foi presa. Olha, você vê essa senhora? Ela digitou 81. Não pode. E é 81 a senha dela? Ó, 81. Aí ali. Ih, dá pra ver tudo mesmo. Dá pra ver tudo, isso que eu te falo. Essa quadrilha, Kátia, pesada, agia no Rio de Janeiro, presos. E a Amanda Martins, nossa colega de lá, tem uma reportagem. Que legal, vamos ver? Olha lá. As microcâmeras eram acopladas nos caixas eletrônicos de modo que os bandidos conseguiam observar a vítima digitando a senha. E também as informações contidas no próprio cartão. É verdade. Com isso, a quadrilha sacava benefícios como o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Com os dados em mãos, os criminosos conseguiam retirar o dinheiro, já que esses cartões utilizados em programas do governo federal não utilizam nem chip e nem biometria. A organização criminosa atuava em diversas cidades do Rio de Janeiro desde novembro. Clóvis Lima de Oliveira, Francisco José de Oliveira e Alexandre Rodrigues Lima foram presos em flagrante. Eles vão responder por associação criminosa e furto qualificado mediante fraude. No apartamento usado como escritório pela quadrilha na zona oeste do Rio, a Delegacia de Roubos e Furtos apreendeu os cartões das vítimas, anotações de senhas, além de todos os equipamentos e câmeras usadas pelos criminosos para praticar o delito. Esses indivíduos tinham um escritório na zona oeste da cidade com diversos formatos de caixas eletrônicos e bases em que eles pudessem trabalhar. E esses moldes de caixas eletrônicos eram realizadas as peças que eles implementavam nos caixas eletrônicos para filmar as senhas pessoais das vítimas e para obter os dados das tarjas magnéticas dos cartões das vítimas. As investigações seguem para tentar identificar outros membros da quadrilha. Agora eu vou dizer uma coisa, eu não acho certo só meter os caras na cadeia. Porque se você tem lá os cartões de todo mundo, as senhas de todo mundo que eles lesaram e os valores, eles deviam ficar presos sim, mas trabalharem primeiro para se sustentar e depois para começar a pagar todo mundo que eles lesaram. Porque é fácil, a criatura vai lá, assim como tudo gordo. Claro, roubam, comem bem, né? Tudo pansudão, ficam lá, come e dorme, come e dorme. Dinheiro para eles não é o problema. Não é problema, é a solução. E aí depois a gente fica pagando os caras que estão presos para eles saírem mais fortes ainda, para conseguirem roubar mais gente. É muito desaforo. Parabéns à polícia no Rio de Janeiro que aprendeu essa quadrilha. Mas a gente tem que mudar essas leis, pelo amor de Deus. Agora é um desaforo que você falou, você está coberta de razão. É desaforo, eu já tô cansada. Gente, a gente já trabalha, eu não lembro o número de dias de um ano, mas são muitos. 4 meses, 6 meses, alguma coisa assim, para a gente pagar os impostos que a gente não tem nem 1/10 do que a gente paga de volta pra gente. Sim. Ponto. Ainda a gente tem que bancar esse bando de bandido, ó, tudo pançudo, tudo folgado, tudo com cara de que podia estar trabalhando direito. Não, estão tudo roubando e a gente pagando eles lesando o povo que já ganhou uma mixaria. Uma mixaria de auxílio emergencial. A gente sabe que agora acabou, a vida ficou muito difícil. Agora, a gente mostrou esse tipo... São 5 meses de trabalho, Kátia, para pagar imposto, para depois começar a pagar. 5 meses. Então, estamos em janeiro.
janeiro, a gente vai trabalhar até, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Só para pagar os impostos. Só pra gente pagar o que tem na frente. Mas se a gente computasse aqui, a corrupção comia mais 3 meses da gente de trabalho, desvio de dinheiro mais uns 2. Conclusão, a gente de 12 meses vai ficar com 2 meses pra gente de salário. O resto a gente tá bancando esses pançudos todo aí. Isso. E esse rapaz, esse bandido, ele tinha uma cara igual de uma picanha, hein? Aquelas picanha cara. Então. Tava cheinho, né? Pois é, mas se ele rouba, se ele não compra, quem vai comprar? Ai,